Vamos lá, depois de horas de conversa entre o enviado do governo americano e o presidente russo Vladimir Putin, autoridades dos Estados Unidos falam em otimismo cauteloso sobre um cessar-fogo na Ucrânia. A posição do Kremlin ainda é incerta e a comunidade internacional pressiona pela trégua na guerra. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. O presidente americano Donald Trump foi às redes sociais para descrever a reunião entre o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, como muito boa e produtiva. Trump escreveu que existe uma chance muito boa dessa guerra horrível e sangrenta finalmente terminar, mas também afirmou que, nesse momento, há soldados ucranianos cercados pelo exército russo, em uma posição muito ruim e vulnerável. O presidente americano disse ter pedido muito a Putin para que as vidas desses soldados sejam poupadas. O presidente russo afirmou que a Ucrânia precisa dar ordens para que as tropas se rendam e que a situação do cessar-fogo está começando a se mover. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права e законами Российской Федерации. O secretário de Estado Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, afirmou que há motivos para um otimismo cauteloso com relação à possibilidade de uma trégua, mas reconheceu que a situação continua complexa e difícil. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para que os Estados Unidos e demais aliados pressionem a Rússia pelo cessar-fogo. Apesar de a abordagem de Trump de se afastar dos europeus e negociar diretamente com a Rússia, nesta sexta-feira, os países do G7 se uniram para reforçar o apoio à Ucrânia. Em comunicado conjunto, os líderes ameaçaram impor mais sanções contra a Rússia caso o Kremlin não aceite o cessar-fogo. Em meio ao distanciamento dos Estados Unidos, países europeus falam cada vez mais em investir na própria defesa. A Reuters teve acesso a um documento da Comissão Europeia propondo uma compra coletiva de armas, ação descrita como a forma mais eficaz em termos de custos de construir a própria defesa, depois de uma queda nos gastos seguindo a Guerra Fria. E a maioria dos americanos não aprova a abordagem do presidente Donald Trump para a guerra da Ucrânia, segundo pesquisa da CNN. 55% da população discorda da abordagem de Trump com a situação do conflito no leste europeu. O levantamento aponta que 59% dos americanos desaprovam a forma que o presidente lida com a relação entre Estados Unidos e Rússia. E os mesmos 59% não acham provável que as atitudes de Trump vão garantir a paz entre os russos e os ucranianos no longo prazo. Pesquisa contratada pela CNN entrevistou 1.206 americanos adultos entre os dias 6 e 9 de março. E a margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tiago, o americano entende que o Trump se aliou ao grande adversário dos Estados Unidos desde o pós-guerra? É isso que dá para a gente entender dessa pesquisa? Olha, muitos acreditam que sim, que ele é um aliado, na verdade, já de longa data da Rússia, do Putin, do Kremlin. Outros que estão conhecendo isso agora estão com uma suspeita muito forte. Agora, no imaginário americano, a Rússia ela ocupa um papel muito fixo, muito claro. E dentro desse imaginário, que é alimentado não só pela própria realidade, mas também por toda a história da ficção da cultura pop americana, o papel da Rússia é muito claro. E a percepção de que os Estados Unidos possa estar se afastando de aliados históricos, como britânicos, como canadenses, e ficando mais próximo dos canadenses, dos russos, isso faz com que a percepção de todo o mecanismo que está sendo usado pelo Trump para negociar um cessar-fogo seja visto com imensa desconfiança, principalmente num momento onde domesticamente a economia não está indo lá essas coisas. Então, existe uma percepção também de que, além de estar se aproximando da Rússia, o foco está errado no momento. Rival. A gente, na reportagem, a gente cita o Trump falando que existem tropas ucranianas cercadas em Kursk. Não há evidências disso. É só a linguagem narrativa do Putin. Não são só os ucranianos que estão negando isso. O Instituto de Estudos da Guerra americano
né? Diz que não há evidências. Os Russian Mil Bloggers, que são os bloggers militares nacionalistas russos, uma fonte incontestável em matéria de dizer algo que favoreça a Ucrânia, dizendo que não há essas evidências. E aí o Putin assopra isso para o Trump, e aí o Trump usa isso como forma de pressão, como se o Zelensky fosse indiferente ao sofrimento dos ucranianos, como se o mundo precisasse se mobilizar para evitar mais um massacre de ucranianos. O mundo está mobilizado, e no caso o G7, que teve uma reunião hoje no Canadá, para tentar usar esse ímpeto do Trump pela paz de uma forma que emparede o Putin. Porque o Putin tem um poder de manipulação sobre o Trump muito forte e o Trump assume as narrativas dele. Então, isso não tem como os europeus mudarem e os canadenses. Então, o que eles estão fazendo? Hoje eles fizeram uma declaração assim, olha, se o Putin não aderir ao cessar-fogo do Trump, né, como sendo então uma iniciativa importante do presidente americano, então nós vamos usar os 300 bilhões de euros congelados em ativos russos na Europa, a gente vai elevar as sanções e a ajuda à Ucrânia. Então, eles estão tentando pegar os europeus estão tentando pegar essa ignorância e complacência do Trump com relação ao Putin para tentar evitar que o Trump use essas coisas para fazer tudo o que o Putin quer. Vai dar certo essa estratégia, Thiago, do G7 dessa reunião hoje, ampliando ali, ameaçando ampliar as sanções ali com a Rússia? Olha, não, é um gesto muito importante de unidade do G7. Eu acho que é mais uma movimentação que está aproximando de uma forma muito interessante o Canadá da Europa. Agora, o Putin, ele sabe que ele tem o aliado mais forte que ele poderia ter. Então, ele não vai ceder a uma ameaça do G7 sem uma postura, sem ter resolvido tudo o que ele poderia resolver ou extrair tudo o que ele poderia extrair do Trump. Como o Lorival bem falou, não é de hoje que o Trump ele leva aquilo que o Putin fala como uma verdade absoluta. No primeiro mandato, houve um fato histórico em Helsinki, onde os dois presidentes se encontraram, que o Trump publicamente diz que não confiava na informação da sua agência de inteligência, porque o Putin havia olhado nos seus olhos e afirmado que não havia participado de nenhum processo de manipulação que tinha saído da Rússia ou de tentativa de manipulação eleitoral. Então, já existe uma condição entre o Putin e o Trump que é amplamente favorável ao Putin. Tendo isso na mesa, o Putin ele vai esperar que tudo seja exaurido em cima dessas possibilidades antes de partir para uma outra alternativa ou um outro cenário. É muito importante lembrar que pouco antes da reunião entre Zelensky e Trump, teve uma reunião que não foi noticiada entre um alto representante do governo americano com o Zelensky. Os dois chegaram lá para um dia, em Roma, e fizeram os termos que seria ratificado na conversa com o Trump, que acabou saindo totalmente do caminho, que acabou se dando errado, como todos nós acompanhamos as imagens no Salão Oval. Mas ali foi decidido que o cessar-fogo seria um cessar-fogo que a Ucrânia está a favor, que o Zelensky está a favor, apesar da população ucraniana não estar de acordo com pesquisas recentes. O Putin sabe de tudo isso. E sabendo de tudo isso, ele não vai ceder antes da hora se ele acredita que no outro caminho ele está numa sequência amplamente favorável no momento. Ô Lorival, voltando ali para a pesquisa, você vê que tem o sentimento contra os russos, anti-Rússia, é a abordagem errada, o Trump, o que ele quer, onde ele quer chegar está errado, o plano dele é errado, ou é uma frustração
do eleitor americano que o elegeu para resolver muito mais a situação doméstica, interna, inflação, do que a situação do mundo. Né? Da forma como está sendo feita, né? Porque tem Groenlândia, tem Canal do Panamá, está brigando com os europeus, brigando com os vizinhos, enfim. Onde que pesa mais essa desaprovação desses fatores? É uma soma de tudo isso. Quando você abre, por exemplo, o número de 56% dos americanos dizendo que o Trump está próximo demais da Rússia, desses, dos democratas, são 89% que dizem isso. Dos republicanos são 27%, que é um número grande para republicanos que estariam ali no início, no governo Trump, acabaram de elegê-lo, né, e 1 em cada 4 dizendo isso. Mas por quê? Porque isso é um dogma no antigo Partido Republicano, que agora foi capturado e virado do avesso pelo movimento Faça a América Grande de novo do Trump. Essa coisa de enfrentar a Rússia é mais cara ainda aos republicanos do que até mesmo aos democratas, né? E a Rússia, sim, é um histórico adversário. Agora, naquele episódio que o Tiago traz de 2000, que depois teve a cúpula de Helsinki, mas que se refere à eleição de 2016, o Trump foi favorecido pela intervenção, pela interferência russa, né? Foram hackers pagos pelo Kremlin, e tudo isso o FBI rastreou isso junto com a CIA e ficou provado, né? Campanhas no Facebook, além disso os hackers que abriram o banco de dados da campanha da Hillary Clinton entregaram para o WikiLeaks, e foi um emissário do Netanyahu de Israel que avisou a campanha do Trump que a Rússia tinha isso, para você ver quais são aí as ligações. O Netanyahu era muito amigo do Putin. Então, assim, é claro que aí depois vem o Trump e fala, não, eu acredito no Putin, que não houve interferência. Claro, ele não vai dizer, a Rússia me ajudou a me eleger presidente dos Estados Unidos. É uma ligação que vem do final dos anos 70, dos anos 80. Em 87, o Trump publicou páginas inteiras no New York Times, Washington Post e Boston Globe, de $100 mil cada uma. Ele estava acabando de voltar de uma viagem da Rússia, convidado pela agência de turismo oficial da Rússia, que era usada pela KGB para aliciar estrangeiros, e os talking points ali eram todos os da Rússia, para dizer que a Europa explora os Estados Unidos, que o Japão explora, que os Estados Unidos deviam se distanciar de seus aliados e se aproximar da União Soviética. Isso em 1987. Eles enfiam isso na cabeça do Trump. Ô, Tiago, como que a Casa Branca recebe uma pesquisa dessa? Olha, de vários níveis. Primeiro, ceticismo, né? Existe já um ceticismo muito clássico em pesquisas que não são favoráveis. E é muito prático, é muito comum desacreditar esse tipo de pesquisa. Internamente, existe uma observação e uma análise, porque existem muitas pessoas dentro da Casa Branca, muitas pessoas mesmo, que discordam de grande parte da forma como está sendo levada a relação com a Rússia e principalmente a relação com a Europa. Existem pessoas próximas do presidente Trump, existem assessores em cargos altos que eles não acreditam que esse é o caminho, mas existe também um sentimento muito alto de receio de fazer críticas abertas, mesmo em reuniões fechadas na Casa Branca, porque a retaliação ela pode ser imediata, o indivíduo pode ser despedido no momento. Então, existe um grupo pragmático que entende o peso dessas pesquisas, entendem que essas pesquisas elas podem acabar demonstrando nos próximos meses uma insatisfação maior. Por quê? Porque acreditam que, à medida que o impacto inflacionário de tarifas e um problema maior de crescimento econômico pode diminuir um pouco do ânimo do americano de classe média e que parte dessa insatisfação ela não seja diretamente ligada à economia, mas ela seja ligada a outros temas que são de mais fácil compreensão, de compreensão mais fácil, como, por exemplo, a relação com a Rússia e o escanteamento dos europeus.